Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as religiões de Néfilins, ou dos Néfilins, né? Como você quiser, e porque elas não são para nós. Então é o seguinte, muitas vezes quando a gente fala de religião, a gente fala o seguinte, algumas coisas de algumas religiões não fazem sentido, mas essa frase ela é parcialmente correta. Por quê? Porque quando a gente fala o seguinte, algumas coisas, como por exemplo, reencarnação não faz sentido, significa que não faz sentido para o ser humano, certo? Mas para os Néfilins faz sentido, certo? Então o que acontece? Então a afirmação ela é meio incorreta, porque assim, não faz sentido para ser humano. Quando a gente olha os seres humanos adorando religiões de Néfilins, a gente olha e fala o seguinte, não faz muito sentido, certo? O pessoal não é Néfilin, pô. Mas sempre tem um sentido. É lógico que tem uma lógica, né, por trás dessas coisas todas, senão o negócio não ia para frente. Então a gente vai entender isso hoje. Mas, pessoal, antes de começar, eu vou fazer a divulgação da área de membros de curso, para ninguém esquecer. A gente vai estar fazendo divulgação até o dia 13 de setembro. E depois, fim, até uma sexta-feira 13, por acaso. 13 de setembro. Pessoal, as pessoas vivem e falam o seguinte, o Afonso coloca lá, por exemplo, o preço do curso R$11,90. É um número cabalista. Não tenho a menor ideia que número que é esse aí, pessoal. Eu só vou aumentando aos pouquinhos, certo? Vai sair do 11, depois vai para 12, ou 13, ou 14. Sempre vai chegar num número que alguém vai falar que é cabalista. Lógico, né? Por acaso, eu selecionei aí metade do mês de setembro, uma sexta-feira. Caiu numa sexta-feira 13, né? Espero que não dê azar, como o pessoal diz, né? Mas não tem nada de cabalista ou de numerologia, nem nada do tipo. Mas é sexta-feira 13, certo? Não dá para esquecer. Então, a gente vai estar divulgando até a sexta-feira 13 aí de setembro. Pois bem, e olha só, são 50 e poucos cursos, custa R$11,90 por mês. Você se inscreve lá, você paga uma mensalidade todos os meses, você cancela a hora que você quiser. Enquanto você estiver inscrito, você pode assistir qualquer curso. Tem lá dentro 50 e poucos cursos, incluindo todo mês um curso novo, certo? Pois bem, então assim, olha que curso legal, Bone Broth, caldo de osso, uma solução antiga para o mundo moderno. Cursos de casamento, né? Esse curso aqui, principalmente o casamento bíblico nível 1, fez uma diferença enorme para um monte de pessoas, né? Então assim, vale a pena. Tem cursos aqui, Criando Filhos Fortes, um ponto de vista bíblico, curso de cutelaria, um monte de coisa bacana. Vai lá, se inscreve, aproveita antes que acabe a oportunidade. Mas vamos voltar ao assunto principal, que é este aqui. Então, as religiões dos Néfilins, ou de Néfilins. Todas as religiões Néfilins servem para nos destruir. O ser humano vai lá, ele escolhe uma religião eventualmente que serve só para destruir ele, mas nada além disso, certo? Tudo bem. Elas não são para nós, elas são para os Néfilins, mas a pessoa vai lá e adota para ela também. Só existe um verdadeiro e único Criador dos céus e da terra. E ele permitiu que o ser humano faça escolha entre o bem e o mal. Certo? Isso está lá na Torá, no início lá da Bíblia, certo? Deuteronômio, por exemplo. Pois bem, ele permitiu a gente escolher não só entre o bem e o mal, mas entre a vida e a morte. E ainda disse, e entre a maldição e a bênção. E ele disse, escolha a vida e não a morte. Ou seja, escolha um bom caminho, certo? Ele está nos avisando como um pai amoroso. Tudo bem. Mas cabe a cada ser humano decidir qual será seu papel nesse mundo, certo? Não sou eu que vou dizer para as pessoas o que elas devem fazer ou não. Posso dizer o que do meu ponto de vista, no ponto de vista bíblico, é correto ou não, certo? Mas cada um vai decidir o que vai fazer e cada um vai dar a sua prestação de contas. Se eu errar em alguma coisa, eu vou prestar contas, certo? E o Criador vai ver se meu coração é sincero ou não, ele vai conseguir ver. Até porque existe até um conto que o pessoal diz que no dia do nosso julgamento a nossa boca vai ser tampada e o nosso coração que vai falar. Ou seja, vai falar a verdade. Então, não sei, né? É uma expressão, mas dá para entender o contexto, certo? Dá para entender a ideia. Bom, se você vai se juntar, então, a uma dessas milhares de religiões, rituais e adoradores de Néfilins, ou vai glorificar e dar honra ao único e verdadeiro Criador dos céus e da terra que nos criou, certo? O Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. Pois bem, agora, que é o Criador que está lá na Bíblia, certo? Está lá na Torá, no Antigo Testamento, certo? E a gente vê também em parte do Novo Testamento. Pois bem, todas essas religiões de Néfilins têm o mesmo objetivo, fazer com que eles sejam adorados e glorificados
pois eles querem ser como o Criador. E em troca oferecem poder e conhecimento oculto para aqueles que buscam adorá-los. Mas isso é apenas temporário. Na realidade, o que eles fazem é retirar toda a autoridade que o ser humano detém sobre esse mundo. Então vamos lá. Algumas religiões, elas dão uma experiência intelectual muito interessante, certo? Só que você tem que lembrar que é só uma experiência, certo? E, em geral, não traz frutos. Você entendeu isso? Em geral, não traz frutos. Você vai ver o que é bom ou não pelos frutos. Como disse o Messias, pelos frutos conhecereis a árvore. Por quê? Porque, pessoal, você vai na rua, você vai lá e vê uma árvore. Aí uma pessoa olha e fala o seguinte, eu acho que é um pé de ameixa. O outro diz assim, não, eu acho que é um pé de pêssego. Né? Certo? A ameixa e pêssego tem a folha muito parecida. Beleza, você olha, pé de ameixa, pêssego, o que é? Você não dá para saber. Quando der o fruto, você vai ver, é ameixa ou é pêssego. Você vai ver. Então, pelo fruto você conhece a árvore. Muitas árvores só são identificadas depois que elas dão fruto. Você não consegue identificar a árvore de cara. Certo? É lógico, se você estiver numa região que tem muitas árvores de tal tipo, talvez você consiga identificar. Tem um contexto. Mas, ainda assim, você só vai ter certeza quando ela der fruto. Certo? Presta atenção. Tudo bem. Boa parte do que as pessoas elas apreciam intelectualmente não dá fruto. Ok? Essa é uma das reclamações que eu tenho, por exemplo, com as universidades. O que adianta você aprender XYZ se você não usa XYZ em um monte de coisa? Você não usa. Mas outras coisas que você usa pra caramba, você não aprende. Então, tipo assim, essa é uma reclamação, certo? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. E isso é válido também para as religiões. Pois bem. Eles prometem uma utopia, né? Um mundo perfeito, na maioria das vezes. Mas o conhecimento que eles trazem leva à destruição. E nós vimos isso ao longo da história. Por exemplo, no dilúvio. E veremos isso novamente de novo. Certo? Pois bem. Eles não têm interesse na humanidade. Eles têm sua centelha espiritual junto com os anjos caídos, os seus pais, né? Os pais dos Néfilins. Não há espaço para humanos nessa nova era, como eles a chamam, ou também Nova Atlântida. Não tem espaço para seres humanos. Se houver, às vezes há algum pequeno espaço ali, é apenas para que o ser humano seja escravo ou também como sacrifício de rituais. Uma coisa interessante a se dizer dessas religiões dualísticas e de reencarnação é que elas dizem que a alma está presa em um ciclo de reencarnações, em alguns ciclos sem fim, certo? Você já ouviu falar dessas religiões que tem essas reencarnações, ciclo quase sem fim, até você se aperfeiçoar, etc. Tal? Pois bem, há alguma verdade nessa religião para eles, para os Néfilins, certo? Para nós, não tem esse negócio de reencarnação, ciclo sem fim. Você tem uma chance, você tem um tiro. Você veio, você vai mostrar o que tem dentro do seu coração e a sua fé e o seu amor pelo Criador dos céus e da terra. Ponto. A sua obediência. Amor, lembre-se, amor é obediência. Pois bem, então o que acontece? Você tem um tiro, você tem uma chance. Mas os Néfilins não. Os Néfilins são diferentes. Por quê? Eles morreram no dilúvio. O espírito deles foi colocado aqui na terra, no céu, não é uma coisa celestial, foi feito aqui na terra, certo? E eles perderam os corpos deles quando eles morreram e eles estão aí, ó, vagando por aí, certo? Pois bem. Então, o que eles estão procurando sempre? Eles estão procurando entrar dentro de algum corpo, vamos dizer assim, de alguma pessoa. Isso, de certa forma, é uma reencarnação, certo? Ou eles estão tentando também reviver esses corpos, entrar dentro deles. Não importa. Como? Se vai ser através de robô, através do quê? Não importa. Mas, olha só, essa é a religião deles. Eles acreditam nisso. Que eles vão ter reencarnações. Eles vão reencarnar de novo. Morreu uma vez, eles vão entrar em um corpo de novo e vão viver de novo. E é isso, então, que eles têm que lidar com essa realidade. De que eles nunca morrem em espírito. Eles morreram em carne, mas não em espírito. Eles constantemente reciclam sua alma de volta para um outro recipiente ou corpo. Ou após serem removidos, ou porque esse recipiente simplesmente morre. Ou seja, eles entram num corpo, certo? E, eventualmente, aquele corpo morre também, daquela pessoa que eles entraram lá, e aí eles têm que procurar outro corpo. Ou seja, eles estão reencarnando sempre, certo? Então, eles reencarnam constantemente.
E o que eles enganam as pessoas é fazer acreditar que a religião deles é a realidade humana. Isso é uma mentira. Isso é uma realidade dos Néfilins, certo? Eles entram, eles morreram, aí estão vagando por aí, certo? As almas, os espíritos dos Néfilins. E eles estão procurando o quê? Uma forma de entrar no corpo humano. Eles estão procurando uma forma de alguém dar autorização para entrar lá dentro, certo? Às vezes, eles gostam de beber uma bebida alcoólica, certo? Então eles vão, só que eles não conseguem, eles são espírito, eles não têm estômago, eles não conseguem sentir aquilo mais. Às vezes eles estão com sede, certo? Eles querem beber alguma coisa, eles não conseguem, eles não têm corpo. Então o que acontece? Eles reencarnam em algum corpo que tem autorização para entrar, eles estão entrando. Entrou no corpo, vai fumar, vai beber, vai fazer o que for, e depois, terminado o ritual, o cara sai, o Nephilim sai. E aí ele vai reencarnar de novo na próxima vez. E eventualmente ele consegue entrar num corpo definitivo durante muito tempo, certo? É uma possessão demoníaca, que a gente chama, porque a gente chama tudo isso de demônio, mas tem gente que chama de ET, tem gente que chama de outras coisas, cada um chama do que quiser, certo? Pois bem, e eu penso que eles vão conseguir entrar dentro das máquinas, né? Você acha não razoável? Pensa só, tem um filme, né, que é interessante, que é o filme Transformers, que é os carros que vira robô e tal. E ali dá para entender o quê? Que aqueles robôs metálicos eram uma forma de vida, tinha algum sentimento, alguma alma, alguma coisa dentro. Eles eram como se fossem seres humanos, só que foi feito de metal, certo? É isso, talvez seja isso que a gente tenha pelo futuro aí pela frente. Mas vamos continuar aqui. Então, eles reencarnam constantemente e o que eles enganam as pessoas a acreditar que nós também temos essa possibilidade. Nós não temos. Você errou, eu sou. Certo? Pois essa, então, é a realidade deles, mas não é a realidade humana. Ok? Pois bem, eles estão nessas religiões para afastar a humanidade do Criador. Né? Eles querem mudar o nosso DNA para que não sejamos ressuscitados no final. A gente tem uma chance, certo? Uma chance. Pois bem, e um dia, que vai acontecer, os nossos corpos junto com a alma vão ser ressuscitados, vão passar por uma transformação, vamos dizer assim, certo? Pois bem, eles tiveram a capacidade de fazer sua escolha enquanto estavam na Terra, assim como nós temos a nossa chance. Eles erraram. Quem está a fim de errar igual eles? Pois bem, então eles tiveram a chance deles quando estavam na Terra. Uma vez que foram julgados e tornaram-se espíritos desencarnados, eles já estão condenados e irão para o lago de fogo. E desde então, eles só têm uma agenda: fazer o maior estrago possível, levando o maior número de almas humanas possível junto com eles, lá para o lago de fogo. Bom, quem está a fim de ir com eles? Eu não. Eu não estou a fim de ir com eles. Eu não estou nem um pouco a fim. E assim, por isso que, pessoal, assim, é importante pra caramba a gente entender a Bíblia. E é importante a gente entender que existe um Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. E a gente deve adorar Ele, e só Ele, e mais ninguém além dele. Ponto. Ok? E Ele nos deu instruções de como a gente deveria proceder aqui na Terra. Uma das formas de a gente expressar amor pelo Criador é obedecendo Ele, certo? Obedecendo as instruções dele. Então é isso que a gente tem que fazer, acabou, certo? Vamos dizer o seguinte: meu filho me pede instruções, eu dou instruções para ele. Posso até falar que não é obrigatório, mas mesmo não sendo obrigatório, vamos supor que não fosse obrigatório, vamos supor, ele tem o direito de escolher, ok? Quando ele faz, ele demonstra amor por mim. Por quê? Porque ele está dando valor para o que eu falo. Quando você ama alguém, você dá valor para o que essa pessoa fala. Quando o Criador fala com a gente, siga essas instruções, a gente deve fazer o quê? A gente deve seguir essas instruções. Para mim, Afonso, isso é obrigatório, certo? Mas, porque isso eu coloquei para mim, mas o Criador deu a possibilidade de todo mundo escolher se vai querer seguir ou não. Então, o melhor é seguir. Lembre-se, você tem na sua frente a escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Né? Escolha a vida, escolha a bênção. Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui, lembrando da área de membros de curso. Até o dia 13 de setembro, vai lá, aproveita, se inscreve lá. Tem 53 ou 54 cursos, todo mês tem um curso novo. Custa $11,90, dá mais ou menos aí uns R$60.
Pessoal, é um ótimo investimento, tem ali cursos da parte de comida, chás, ervas medicinais, criando filhos fortes, casamento, parte cultural, tem um monte de coisa interessante. Vai lá e aproveita, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.